Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e o vídeo de hoje eu vou trazer uma atualização sobre a Eletrobras ELET3 para vocês na telinha. E as pautas do vídeo serão as seguintes: os destaques do terceiro trimestre, um pouco da reformulação da companhia, seus investimentos, o destaque aqui para quem está olhando para a tese de investimentos da Eletrobras, quanto que ela faz na geração, quanto da transmissão. Muito importante olhar para a sua alavancagem atual, como estamos nesse momento. Do filme, DRE, os seus fundamentos, o que pode melhorar. Nós comentamos também sobre governança, governança corporativa. E por fim, a gente vai aqui um pouquinho para o valuation, do valuation dividendos potenciais que a Eletrobras pode voltar a pagar. E aí eu trago para vocês um pouquinho de uma projeção açucarada de dividendos para vocês, com base aqui no dividend yield médio dos últimos 5 anos. E aí sim, terminamos com análise técnica, para tirar aqui um pouquinho da dúvida, porque ela atingiu o alvo. Pois bem, chegou ali bem na faixa do movimento do FGTS, então tem muito volume, bem provável de manipulação de preço de curtíssimo prazo, e eu vou tentar entregar para vocês, também no curto prazo, não deixa de ser, quais seriam os principais descontos, E aonde eu estou olhando aqui para a Eletrobras, para quem acreditou na tese, parabéns, comprou muito barato, ela respeitou muito bem os nossos preços, mas agora chega em um ponto de equilíbrio, quais são os alvos e quais seriam os descontos para esse quarto trimestre, também já olhando para 2024. Certo, pessoal? Sem mais delongas aqui, disclaimer na tela, considerem todos se inscreverem no canal. Eu sou Bruno Mazzoni, analista CNP e técnico, e aqui no Clube dos Dividendos, pelo menos um vídeo por dia. E a gente sempre está comentando sobre empresas ou teses aqui de investimentos e também alguns assuntos relacionados à Bolsa de Valores. Se você tem uma sugestão, deixe no comentário. Certo, pessoal? Feito isso, os destaques aqui da Eletrobras, pessoal, nesse terceiro trimestre, eu acho que vai ali para a venda da posição da CETEP, ou pelo menos não por hora, da ISA-CETEP. Então isso está fora dos balanços, isso está ainda em burburinho. Fez com que, por exemplo, a TRPL4 saltasse muito em um dia específico onde essa notícia foi vinculada nas mídias tradicionais financeiras. Então esse é um grande destaque, continua como subsidiária ali a TRPL, tem grande parte da participação no lucro da Eletrobras, sem dúvida nenhuma. Lucro regulatório, foi de 2,7 bi, mas quando a gente pega aquela norma internacional de contabilidade, exclui mais não recorrentes ali, créditos tributários, aquela coisa toda, 1,1 bi. É um baita resultado, é uma gigante, é a maior geradora de energia da América Latina, e o CAPEX aumentou bastante. Se a gente olhar ali para pós-capitalização, nós tivemos a expansão de CAPEX e manutenção de 1,9 bi no terceiro trimestre de 2023, o que representa quase 90% a mais do que ela disponibilizou um ano atrás, no terceiro tri de 22, Dívida líquida, EBITDA, aquela coisa bonita, está em 2 vezes. Então, esse slide aqui, pessoal, essa leitura praticamente dá a foto atual da Eletrobras pós-capitalização. O que está fora dos resultados, pessoal? Está fora dos resultados ali a diminuição no corpo de colaborador da companhia. Está fora também dos gráficos e dos fundamentos, pelo menos por hora, se a empresa vai fazer um novo investimento, porque ela está sentada em cima de um gigantesco caixa, já mostro para vocês. Então, por mais simplório que seja este slide aqui da apresentação corporativa, ela tem muito ainda fora dos fundamentos para acontecer e para ser noticiado, pessoal. Acho que 2024, se não 2023, teremos notícias aí, se não do M&A, ou se não de um M&A, de um desinvestimento. Acho que um ou outro deve acontecer já em 2024, pessoal, muito, muito por sinal, dependendo aí de como estaremos no ambiente para negócio de renda variável, Geração versus transmissão, pessoal, hoje é 60-40, então 60 geração, 40 transmissão está lá, a participação na ISA-CETEP, na transmissão paulista, então fiquem sempre de olho, deve ser um cenário corporativo aí, deve ser uma notícia corporativa em 2024, envolvendo as duas companhias. Vinculou-se a possibilidade da Eletrobras comprar a transmissão paulista, depois se desfazer da transmissão paulista, ou seja, a ISA-CETEP está ali no radar, conectada com a Eletrobras sem dúvida nenhuma, Ela que tem Eletrobras, no caso, 194 empreendimentos de grande porte em implantação. Então aqui, o pipeline dela é gigante, é uma empresa até complicada de se fazer análise ainda, porque ela é muito grande. Então seria ali praticamente uma enciclopédia só do pipeline e dos investimentos que ela pode fazer. Mais ou menos 6,3 bi de CAPEX de grande porte até 2027. Então aqui nós temos uma companhia de crescimento
enxugando aí o corpo de colaboradores, capitalizada, aquela coisa toda, pessoal. A Eletrobras, na minha opinião, está ali cada vez mais azeitada para colocar alguma notícia de impacto no mercado. Tá? Acho que deve vir, noticiário corporativo aqui, deve ser bastante agitado para a Eletrobras no curto prazo, 2024 incluso aí. Sua dívida líquida versus EBITDA está ali na casa dos 2 vezes, tá? Então nada a comentar aqui, pessoal, tem um bom, tá? Tem um bom caixa, inclusive acho que é o principal destaque, né? 31 ponto, quase 32 bi de caixa. Então assim, a empresa está sentada em cima de um super caixa, tem um macro favorável, né? Nós temos no segundo semestre, mas principalmente em novembro, pessoal, curva de juros fechando, Selic continuando caindo, tá? E a inflação subiu, né? Subindo. Resiliente entre 4,8 e 5, mas já parou de ceder a inflação. Então esse é o melhor cenário macro possível. Nós temos tanto Selic como curva de juros fechando, tá? E a inflação, no mínimo, estabilizando. Tá? Esse é um cenário maravilhoso. A companhia, então, tende a recuperar um pouquinho das margens no curto prazo. Tá? Para uma geradora, pessoal, margem de abaixo de 20% pode melhorar. Tá? Para uma geradora, pode ir lá para os 25%, para os 30%, né? Numa capacidade ou numa leitura parecida com a Engie, por exemplo. Então, se você acha que ela vai azeitar as operações, vai rolar um M&A ou né, vai rolar mais operações descontinuadas, né, mais desinvestimentos. Os desinvestimentos da Eletrobras, pessoal, se não é bilionário, chega muito perto. Tá? Então tem esse potencial caixa de curto prazo, os investimentos já foram ditos ali, mais de 6 bi nos próximos anos. Então há uma empresa que, de novo, né, volto a dizer, tem muito ainda a ser agitada a Eletrobras. Tá? Eu acho que está só no começo aí das notícias corporativas, tá? Envolvendo a Isacetep, por exemplo, é a mais quente no momento, mas pode ser uma outra, pessoal, que o mercado nem sequer está ligado, está antenado. Tem caixa, gera caixa, macro favorável, tá? E a empresa, aos olhos da Faria Lima, está melhor do que esteve pré-capitalização. Então, eu acho que é uma empresa que tende a ter, principalmente quando a gente olha para valuation, tá? Preço sobre valor patrimonial é o que eu dou destaque para vocês. Ela tende a negociar um pouquinho mais cara, pelo menos uma vez, tá? Patrimônio hoje negocia 0,8. Então, ainda está descontada em relação ao valor patrimonial. Qual que é o problema aqui desse indicador, pessoal? É que ela pode fazer desinvestimentos ou M&As, tá? Mas ainda assim, esse múltiplo, não, mesmo com a Eletrobras a R$40, por exemplo, esse múltiplo para mim não é um múltiplo salgado. A gente tem que sempre lembrar que a Eletrobras, a mais líquida aqui é a Elet3, a única que oferece tag-along também é a Elet3. Então ainda a governança corporativa não é o melhor dos mundos, beleza? A gente está falando aí de nível 1, 80% de tag-along somente, tá? A União tem 33% das ordinárias. Se você colocar também o BNDES, tá? A gente vai estar olhando para 4% das ordinárias e 7% das preferenciais. Tá? Tem o grupo do Lehman por lá também, tá? Com 6% da ordinária, 3% das preferenciais. E das subsidiárias, que pode rolar ali algum tipo de fato relevante, pessoal, Celesc, tá? A SEB, a CE e a Transmissão Paulista, a mais famosa. Tá? Aqui estão as principais subsidiárias, as principais empresas que a Eletrobras tem posição relevante. Tá? Tem posição relevante, por isso que eu acho que o cenário corporativo, os noticiários devem ser agitados para o ano que vem. Dividendo, pessoal. Aqui, infelizmente, eu não tenho na plataforma scanner da Bolsa, tá? A Elet3, então eu vou pegar aqui do Investidor 10, falando para vocês o seguinte: a diminuição de dividendos é notória, 2022 e 2023. Não acho que frustrou o acionista, tá? Mais ou menos esperava ali uma reformulação primeiro do operacional da companhia, um pouco mais de azeitamento e algumas políticas ali sendo implantadas pós-capitalização, ou pelo menos tentadas, né? Tem muito ruído ainda em relação à comunicação e ao bloco de controle, corporation da Eletrobras. Então acho que essa parte também pode ser cenário corporativo, mas não vejo muitas mudanças ali. Tá? Acho que as duas partes, né, privado e também União, vão se respeitar e azeitar. Há uma evolução corporativa, ou melhor, uma evolução institucional entre as dinâmicas aí de governo e iniciativa privada, e não há um mercado melhor do que o mercado de energia elétrica, ou mercado de geração de energia e transmissão,
para ser o mais moderno e azeitado ali, para realmente fazer um marco ali de uma melhor comunicação, uma melhor gestão, tá? Uma evolução institucional. Não vejo, então, pessoal, que é uma opinião, problemas, tá? De governança corporativa. Não vejo isso. Ruído, sim, né? Um político A, um político B falando para sua base ali, depende da ideologia, vai ser mais pró-estatização, o outro mais pró-privatização, mas no final das contas a gente deve rumar para o centro, que deve ser economia mista. A gente sempre torce para a Eletrobras em algum momento, né, ter só Elet 3, né? Seria muito legal, tá? Ela ir para o novo mercado, e é sensacional. Mesma coisa para a Copel, né? Se a Copel de repente for só CPLI 3, pessoal, é top 1, top 5 da bolsa, fácil, tá? Bom, a diminuição do dividendo ela é intensa, então 2023 foram somente 22 centavos pagos, pessoal. Mas qual é a projeção que eu faço? Ou pelo menos vou citar para vocês aqui o potencial dos dividendos da Eletrobras. Qual que é? Vamos colocar 3%, tá, de dividend yield. Quando a gente olha para uma cotação aqui de R$ 40,41, né, nós chegaríamos ali, se estabilizar a cotação, por exemplo, e ela voltar a pagar esses 3%, que é a média do yield nos últimos 5 anos, iríamos ali para R$ 1,26. Tá? Então, seria legal você olhar ali para R$ 1,26, pessoal, olha, seria interessante, né, R$ 1,26 por ano. Como a gente tem muita turbulência e a empresa está passando de certa maneira, por uma mudança, uma transformação pequena, mas uma transformação pequena para média, tá? E tem caixa para caramba, pode vir M&A e também pode vir desinvestimentos aí, operações descontinuadas, se você preferir o termo contábil aí. Vamos segurar, eu não vou projetar aqui nenhum preço teto, só um potencial entre R$ 1,20 e R$ 1,26 seria mais ou menos a média nos últimos 5 anos, embora nos últimos 5 anos de nada dizem muito sobre a Eletrobras. Por quê, pessoal? Foi capitalizada, ponto 1, então nova política, novos meandros ali de estratégia de dividendos. E o segundo ponto é que nós tivemos um turbilhão, né, uma montanha-russa do macro, tá? Com um momento muito favorável, 2020 e 2021, e 2022 no segundo semestre, muito desfavorável, né, com o CDI ainda subindo, Selic mantida e a inflação cedendo pra caramba, seja pelo ICMS ou depois porque a inflação de fato cedeu. Tá? Então a turbulência macro foi muito forte para esse setor. Acho que 2023 tem uma carinha de foto bacana para o curtíssimo prazo, mas 2024 a gente deve ter o quê, pessoal? Estabilização no segundo semestre do corte da Selic, tá? E a inflação também estável. Então, se vocês perguntarem para mim quando que o macro vai ser fidedigno para nós, independente do setor da companhia, fazermos projeções de lucro e dividendos, pessoal, minha opinião, segundo semestre do ano que vem, 2024. Nós vamos ter já a política monetária acalmando, não mais cortando, também não mais não voltando a subir, minha opinião, tá? E nós vamos ter também inflação numa banda estrutural brasileira, também convencional. Feito isso, né, preços de commodities a gente vai dar uma olhadinha como é que está, etc. Atividade econômica também, ninguém tem bola de cristal. Mas o mais impactante para esse setor que é defensivo é juro real. Basicamente isso. Creio que o juro real estabilize, tá, no segundo semestre do ano que vem. Até lá, bastante turbulência e na Eletrobras especificamente, o cenário corporativo deve bombar. Pessoal, deve vir alguma notícia impactante. Bom, ela atingiu nosso alvo, pessoal, e finalmente retorna àquela semana ou aquele mês do FGTS, né, que tem um super volume aqui. Por isso que, na minha opinião, a gente deve ter manipulação de preço por aqui, tá? Deve haver manipulação de preço, tá? Como esse mês foi especificamente o mês de maior volume, é legal, pelo menos eu gosto ali de tirar pelo menos 50% dessa oscilação para ver que faixa de preço estamos. Então, vou colocar na esquerda aqui para vocês, algo em torno de 42, tá? R$ 42,55. Então, essa região dos volumes principais entre 41 e 43, 42 e 48, 41 e 10 já tocado. E, especificamente, 42,55, pessoal, é, na minha opinião, o fim do desconto, tá? Para curtíssimo prazo. O desconto realmente estava, né? Quando eu migro para o semanal, eu cheguei a compartilhar há muito tempo para vocês, né? O ponto do 33,54. Tá? Esse foi o maior desconto que nós poderíamos ter para esse segundo semestre. Quem já investia no começo do ano, sem dúvida nenhuma, foi a região dos 31, tá? 31,8, 31,29. Esses pontos eram um pouquinho mais depreciados aí, ou apreciados para esses 22 centavos que ela pagou esse ano. Então, bem importante,
a salientar que os principais descontos ficaram para trás, mas nós podemos ter mais descontos, até porque eu considero que a Eletrobras deve ganhar ali o status de PVP de 1, pelo menos de 1. Hoje a negocia ainda com 20% de desconto, por exemplo, tá? Então, estamos a 0,80. Então, para o quarto tri, pessoal, sem rodear muito vocês, na minha opinião, quando que começa o desconto? 38,10. Então, qualquer movimento que a Eletrobras faça de preço, tá? Não olhando para fundamento e valor, de preço das cotações abaixo dos 38,10, acho interessante, pessoal. Ali recomeça o desconto, que ficou ali por 3 meses descontado, tá? E aí novembro tá dando essa espichada, tá? Então 98,10 para mim seria o principal desconto, 35,95 também um belo desconto, eu não acharia ruim. Para sanduichar, a gente termina aqui com a faixa dos 36,79. Então 36,79 para quem está de olho no desconto do rally natalino, vamos assim colocar, tá? Estaria ali, pessoal, 38,10, 36,79. A partir do 41,43 para cima, ou dos 41,10 já tocado, eu só compraria menos, pessoal, porque eu tenho a expectativa que balança ainda a Eletrobras, tá? E esse balançar, na minha opinião, tem um grande potencial mesmo, de perder os 39 e chegarmos pelo menos nesta faixa aqui. Tá? Então, para quem de repente vende as suas puts, aquela coisa toda, faz alguma estratégia para potencializar o seu médio, né, a sua compra, a gente tem poder do quê, pessoal, no longo prazo, como investidor? E se utilizamos análise técnica, fica mais claro isso. Só de que preço compramos, quanto compramos. Tá? Não temos o poder ali do alvo e também o risco, se você for trader, sempre tem. Tá? E o alvo também, mas o investidor de longo prazo não. Então, a gente quer, no final das contas, comprar bem e tentar comprar mais, quando possível, tá? Considerando essa compra uma boa compra. Então é só isso que a gente controla, a quantidade, intensidade e o aporte. Então nesse momento a faixinha é pequenininha, é magrinha, 38,10, 36,79 é onde eu gostaria, por exemplo, de aportar a Eletrobras mirando a faixa vermelha que é do FGTS, 41,43, 41,48, 42,55, 43,72. Ciclo de alta, pessoal, ciclo de alta onde eu, mesmo para longo prazo, faria rebalanceamento, tá? Somente no 54,29. É o ciclo de alta atual. Tá? Você, trader, aí pode pensar no 43,72 ali, a própria região do 41 e do 42, sem dúvida nenhuma. Beleza? Mas você, holder, eu acho que não faz menor sentido, porque desta vez o macro está favorável. Tá? Neste topo aqui de 2023, foi mais a especulação, acho que de capitalização do FGTS. Agora não, agora ela está meio que liberada aí, olhando para a Selic em queda, curva de juros também fechando, tá? E a inflação não mais cedendo ou se cedendo muito menos, tá? Então o juro real tende a cair, desabar e esse setor se beneficia muito desse cenário. Certo, pessoal? Parabéns para você, investidor da Eletrobras. Um grande abraço. Tchau, tchau.